E vamos ter nesse domingo, lá no estádio Gabriel Max e Silva, em Santana do Parnaíba, o jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão Feminino. O São Paulo recebe o Red Bull Bragantino. Não sei dizer se o São Paulo recebe, porque o Red Bull Bragantino muitas vezes joga nesse estádio, então, ou seja, um campo neutro aí para as duas equipes. Mas o mando de campo é do São Paulo. E nós vamos trazer para vocês aí as prováveis escalações, claro, a campanha das duas equipes no campeonato e o histórico desse confronto de São Paulo e Red Bull Bragantino. Bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer as informações do futebol feminino e o destaque é esse pré-jogo desse jogaço que acontece nesse domingo, 6 horas da tarde, lá em Santana do Parnaíba. São Paulo recebe o Red Bull Bragantino pela 15ª rodada. Mas antes, vamos aqui chamar a Ana Júlia para dar um recadinho para vocês do nosso canal. Fala aí, Ana Ju. Oi, gente, eu sou Ana Júlia Giuso e quero convidar vocês para conhecerem o Vlog do Franco. Se você curte futebol feminino, aqui é o lugar certo. Tem notícias, bastidores e muito conteúdo legal. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e bora apoiar o futebol feminino. Para você que já segue, meu muito obrigada. Um beijo, Franco. Valeu! Então, galera, por favor, atendem a Ana Júlia aí, ex-palestrinas, agora emprestada para o América Mineiro, que deve ficar no América até o final da temporada. Ana Júlia, desejo tudo de bom para você aí no América. Você é craque de bola e vai voltar melhor ainda. Pois bem, galera, dado o recado da Ana Júlia, vamos falar desse jogo entre São Paulo e Red Bull Bragantino. E São Paulo, que está na segunda posição, mesmo com o jogo do Palmeiras e Ferroviário, o empate não tirou o São Paulo da segunda posição. Enquanto o Red Bull Bragantino precisa vencer para chegar no G8, assim como o Santos, e o Santos também tem outra missão difícil, que é enfrentar o Corinthians. Então, um dos dois aí vencer pode embolar aí o G8. Pois bem, e qual é o confronto, o histórico desse confronto entre São Paulo e Red Bull Bragantino? Pois bem, as duas equipes se enfrentaram 13 vezes, gente. São 7 vitórias as soberanas do tricolor paulista, 3 empates e 3 triunfos, 3 vitórias do Red Bull Bragantino. O último jogo, vocês sabem, foi aí pelo Paulistão Feminino, a primeira fase deste ano. São Paulo recebeu o Red Bull Bragantino e perdeu de 1-0. Tá certo que São Paulo estava com o time mesclado, mas o Red Bull Bragantino foi para cima e teve uma grande vitória sobre as soberanas do tricolor paulista por 1-0. E qual a campanha das duas equipes? Como é que Red Bull Bragantino e São Paulo chegam para esse duelo? Olha só, a campanha do Red Bull Bragantino, que está em 10º lugar com 20 pontos, com 6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, gente. Olha só, o Red Bull Bragantino perde demais, hein? Teve 22 gols marcados e 22 gols sofridos, sem nenhum gol de saldo nas Bragantinas aí, um aproveitamento de 47%. A última partida foi lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense. O Red Bull Bragantino, naquela ocasião, perdeu por 2-1 para as meninas de Xerém pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino. Enquanto que as soberanas do tricolor paulista está em segundo lugar com 32 pontos, 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, com 24 gols marcados e 10 sofridos. É a melhor defesa do campeonato, um aproveitamento de 76%.
A última partida foi fora de casa, lá no Barradão. São Paulo venceu Vitória por 3-1, também pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino. Pois bem, galera, e como é que os dois técnicos, Humberto Simão e o Thiago Viana, vão escalar suas equipes para este duelo? Vamos então para o campinho e vamos conferir como é que esses dois técnicos podem escalar suas equipes para um jogo muito importante aí pelo Brasileirão Feminino. São Paulo querendo aí tirar a vaga de primeiro lugar do Corinthians, enquanto o Red Bull Bragantino precisa chegar no G8. Vamos lá para o campinho e vamos entender essas prováveis escalações. Então tá aí o campinho, vamos começar então com as Bragantinas do técnico Humberto Simão, que também tá com 20 pontos. Se ganhar, pode embolar aí o G8, mas o Red Bull Bragantino tem time para estar numa posição melhor. Pois bem, então vamos ver como que o Humberto Simão pode escalar sua equipe para esse jogo contra as Soberanas do Tricolor Paulista. Ele estava vindo com a goleira Letícia, mas agora ele mudou e volta a Thalia como titular. Uma ótima escolha dele, né? Finalmente, né? A Thalia tem que ser titular nesse time. Pois bem, na lateral direita, a Tamires. A grande Tamires está aqui. Como joga a bola essa menina, hein? Adoro o futebol dela, certo? Mas ela pode ser... O último jogo, por exemplo, a titular foi a Catarina, né? Foi a Catarina aqui que foi a titular. Mas eu vou apostar na Tamires ainda. Ou pode ser a Catarina aí, vai decidir o Humberto Simão. Pois bem, o miolo de zaga, ele vai vir com a Camila Ambrosio. Tá aqui a Camila Ambrosio na direita. E na esquerda, a Adê Soares, né? São Paulo... Pode ter leis do ex aí, hein, gente? Pode ter lei do ex aí. Pois bem, e na esquerda, a Carol Tavares. Tá aqui a Carol Tavares, que vem jogando. Tô gostando muito bem do desempenho da Carol Tavares nesse campeonato. E no meio de campo, normalmente o Humberto Simão costuma jogar no 4-3-3. Ele deve vir aí com a Ana Carla no meio de campo, fazendo a volância, certo? A Ana Carla ex-Santos, então tá aqui a Ana Carla, certo? No lado esquerdo, aliás, no lado direito, ele deve vir com a Milena. Cadê a Milena? Tá aqui a Milena, certo? Então, a Milena no lado direito e no lado esquerdo, a Rafa Mineira. Tá aqui a Rafa Mineira. Pois bem, gente, outra opção que ele tem muito importante aqui no meio é a Carol Bermudes, que voltou de lesão. Ainda não voltou jogando aquela bola que a gente sabe que ela sabe jogar. E a outra opção também é a Amásia, certo? A Amásia, que é uma ótima jovem jogadora que pode aí compor esse meio de campo. E também a Laurinha, tá aqui a Laurinha, Laurinha Valverde também. Então ele tem opção sim, além da Jane, certo? Mas a Jane já é uma meia atacante, né? Mas ele tem várias opções. Como eu falei para vocês, o Red Bull Bragantino tem time para estar melhor na posição. Tem time, aliás, para estar melhor no campeonato, certo? Então vamos lá, no 4-3-3, no ataque, ele vai na direita com a Miriam. Tá aqui a Miriam, certo? Fazendo aí o miolo do ataque, ele vai com a Deltreco, a Martina Deltreco. Então tá aqui, certo? E na esquerda, a Lurdinha. Cadê a Lurdinha? Tá aqui a Lurdinha. Bem, galera, ele não é o meu time. Confesso pra vocês que não é o meu time, mas o Humberto Simão tá jogando com esse time aí, certo? Eu tenho mais opções aí, como por exemplo a Bermudes, né? A Carol Bermudes. Tenho também a Gabi Santos, que eu posso colocar aí no ataque. Tem a própria Esther, que joga muito, a própria Amásia. Mas esse é o time do Humberto Simão, certo? Essa formação de 4-3-3 que ele costuma jogar. Então confere aí a formação com a Thalia, Tamires, Camila Ambrosios,
Camilo Ambrosio, G. Soares e a Carol Tavares. Milena, a Ana Carla e a Rafa Mineira. Então, pode ter lei do ex aí, a Rafa Mineira também, que defendeu São Paulo. No ataque, a Miriam Del Treco, Martina Del Treco e a Ludinha. Quero saber a sua opinião, o que você acha dessa provável escalação das Bragantinas do técnico Beto Simão para enfrentar as soberanas do Tricolor Paulista nesse domingo. E agora as soberanas do Tricolor Paulista do técnico Thiago Viana, que não tem que mudar, né? Mesmo que não é São Paulino, sabem a formação da equipe do São Paulo Futebol Clube do futebol feminino. Pois bem, São Paulo está em segundo lugar, não perdeu posição com o jogo do Palmeiras aí. Palmeiras empatou com a Ferroviária em 0-0. São Paulo se mantém na segunda posição. Então ninguém pode alcançar o São Paulo, né? Mesmo que o São Paulo perca, o São Paulo vai terminar a rodada na segunda posição. Então vamos lá. A goleira, com certeza, é a Carlinha, né? A titularíssima desde 2019. Chega goleira, sai goleira, mas a Carlinha permanece no auge, né? Pois bem, na lateral direita, a Bruna Caldeirão, né? Todo mundo já sabe que a Bruna Caldeirão, a não ser que ela não esteja 100% fisicamente. Pois bem, e na zaga, vamos lá. Pois bem, a titular na direita é a Thalia, né? A Tayla, aliás, né? Então tá aqui a Tayla. E ao lado dela, aí é que tá o problema. Nos últimos jogos ele tá vindo com a Carol Gil, né? Pois bem, Carol Gil tomou o lugar aí da Rafa Soares. Lembrando que essa defesa do São Paulo é a menos vazada do campeonato. Mesmo com a Rafa Soares, mesmo com a entrada da Carol Gil no lugar da Rafa Soares, a defesa do São Paulo é a menos vazada do campeonato, com apenas 10 gols sofridos. Na esquerda, a Bia Menezes, né, gente? Não tem o que reclamar, não tem o que dizer. A Bia Menezes é a titularíssima aqui, né? Ele tem a opção aí da Clarinha, certo? Tem a opção da Anitta, mas se a Bia Menezes tiver tudo ok, é com ela mesmo que vai. E no meio de campo, formando aí o 4-3-3, né? Gente, sinceramente, né? Ele deve vir com a Robinha, né? Ele deve vir com a Robinha. Eu vou colocar aqui, pelo último jogo que ela fez, né? Pelo último jogo que ela fez, eu vou colocar a Carla Alves, né? Como jogou bola a Carla Alves no último jogo, né? Então, eu espero que o Thiago Viana tenha observado isso. E do lado dela, a Aline Milene. Então tá aqui a Aline Milene. Na direita, a Serrana, né? Não é a minha opção. Eu iria com a Milena Carioca aqui, certo? Eu iria com a Milena Carioca, certo? E do lado esquerdo, ele deve vir com a Camilinha. Então tá aqui a Camilinha, que tá voltando ao time aos poucos. Mas caso a Camilinha não esteja 100%, ele pode colocar a Cris no lugar da Carla e colocar a Carla aqui na esquerda, né? A própria Robinha no lugar da Carla, né? E a Carla jogar nessa posição da esquerda. Tem também a Gadu, que pode entrar também nessa posição. Então, opção é que não falta. E ainda tem também, de repente, a Vanina Preniger, certo? Também no lugar da Carla, e a Carla faz esse lugar da Robinha, ou então a Maricel da Camilinha, ou então a Maricel Pereira, certo? Então, o São Paulo tem opções, e isso aqui não falta no time. Agora as escolhas, na minha opinião, para titularidade que são erradas. Foi bem, no ataque, nesse 4-4-2, né? A Isa, né? Aqui na direita, né? Juntamente com a Crivellari. Então, a Crivellari que se cuida, porque o último jogo a Soraya jogou muita bola, a própria Milena Carioca vem jogando muita bola, e ainda tem a opção, gente, da Vika Amaral, certo? Para o segundo tempo. Eu, sinceramente, iria com a Vika Amaral aqui também no meio de campo, no lugar ou da Serrana ou da própria Camilinha, né? Então, essa é a opção aí, a Vika Amaral. O São Paulo agora tem peças e a Vika Amaral é um bom reforço, né? Então, essa é a formação
provável das soberanas do Tricolor Paulista do técnico Thiago Heleno. O que vocês acham? Vocês trocariam alguma peça aí? Mudaria essa formação? Mudaria esse esquema tático no 4-4-2, no 4-3-3? O Red Bull Bragantino costuma jogar no 4-3-3, né? Será que ele pode copiar esse esquema do Humberto Simão? Então tá aí, a Carla, a Bruna Caldeirão, Tayla, Carol Gil e a Bia Menezes, Serrana, Aline Milene, a Carla Alves e a Camilinha no ataque, Crivellari e a Isa. Então tá aí a provável escalação das soberanas do Tricolor Paulista para enfrentar as Bragantinas nesse domingo às 18 horas. Então tá aí, meus amigos, as prováveis escalações, a campanha das duas equipes e também o histórico desse duelo entre São Paulo e Red Bull Bragantino. Pois bem, quem vai comandar esse jogo nesse domingo às 18 horas lá em Santana do Parnaíba? Olha só, o árbitro principal é a Rutiana Camila Medeiros da Silva. Pois bem, assistente número 1, Leandra Aires Cossetti, de São Paulo. Assistente número 2, Isabela de Oliveira. O quarto árbitro, a Jéssica Aparecida Milani. E o quarto árbitro, aliás, o analista de campo, o Kleber José de Melo, ambos de São Paulo. Esse jogo será transmitido pela N Esportes às 18 horas nesse domingo, dia 9. Pois bem, N Esportes aí precisa aí cuidar um pouco das suas narrações, hein? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos aí, né, valorizar um pouco mais o futebol feminino. E nós iremos fazer o pós-jogo de São Paulo e Red Bull Bragantino logo depois do pós-jogo de Corinthians e Santos. Então vamos ter trabalho nesse final de semana. Então fique ligado aí no Vlog do Franco que você vai ter todas as informações do Brasileirão Feminino. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso e abençoado final de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.